Algumas histórias são feitas apenas para entreter. Outras são feitas para assustar. Mas existem certos relatos que nunca deveriam ser contados. Relatos que surgem em lugares estranhos da internet, histórias sussurradas em madrugadas silenciosas, experiências que pessoas juram ter vivido, mas que ninguém consegue explicar. Histórias que começam como simples coincidências. Um barulho no corredor. Um reflexo estranho no espelho. Uma presença que você sente, mesmo quando está sozinho. No começo parece apenas imaginação. Até que algo acontece. Algo pequeno. Quase imperceptível. E então você percebe que talvez não esteja ouvindo apenas uma história. Talvez algo esteja ouvindo você também. Hoje você vai conhecer 7 relatos sobrenaturais que vão tirar seu sono. Histórias enviadas por pessoas que afirmam ter vivido momentos que desafiam qualquer explicação lógica. Relatos sobre sombras que aparecem onde não deveriam. Vozes que surgem no silêncio da madrugada. E coisas que parecem existir apenas quando ninguém mais está olhando. Mas antes de começar, existe apenas um aviso. Se você estiver sozinho, se estiver ouvindo isso no escuro, ou se for madrugada enquanto este vídeo está passando, talvez seja melhor olhar ao seu redor primeiro. Porque algumas histórias não gostam de ser ouvidas. Relato 1. A coisa que caminhava no corredor. Isso aconteceu comigo há alguns anos, quando eu ainda morava em uma casa antiga que herdei do meu pai. A casa ficava em uma rua tranquila, quase no fim da cidade. Era daquelas casas grandes, construídas nos anos 70, com corredores longos, portas pesadas de madeira e janelas que rangiam sempre que o vento mudava de direção. Depois que meu pai morreu, eu decidi morar lá sozinho. No começo tudo parecia normal. Silêncio absoluto durante a noite, o tipo de silêncio que você só encontra em lugares onde quase ninguém passa depois das 10 da noite. Mas cerca de 2 semanas depois que me mudei, algo começou a acontecer. Toda madrugada, exatamente no mesmo horário. 3h14 da manhã. Eu sempre acordava de repente, como se alguém tivesse me sacudido. No início achei que fosse apenas insônia. Mas numa dessas madrugadas, logo depois de acordar, eu ouvi um barulho no corredor. Um passo. Lento. Pesado. Parecia alguém caminhando descalço sobre o piso de madeira. Toque. Depois alguns segundos de silêncio. Toque. Outro passo. Eu fiquei imóvel na cama tentando entender o que era aquilo. A primeira coisa que pensei foi que alguém poderia ter entrado na casa. Talvez um ladrão. Meu coração começou a bater mais forte. Peguei o celular para iluminar o quarto e fiquei ouvindo. Os passos continuavam. Toque. Toque. Eles vinham do fundo do corredor, na direção do meu quarto. Naquele momento eu tinha 2 opções: sair do quarto e verificar, ou fingir que não estava ouvindo nada. Escolhi levantar. Caminhei devagar até a porta do quarto e encostei o ouvido nela. Silêncio. Abri a porta lentamente. O corredor estava completamente escuro. A única luz vinha da janela da sala, iluminando parte do chão. Não havia ninguém. Fiquei parado alguns segundos olhando para o corredor inteiro. Nada. Voltei para a cama achando que tinha imaginado tudo. Mas na noite seguinte aconteceu de novo. 3h14 da manhã. Acordei. E os passos começaram. Dessa vez eu não levantei. Fiquei apenas ouvindo. Os passos vinham lentamente pelo corredor, até parar bem em frente à porta do meu quarto. Eu conseguia ouvir claramente alguém parado do outro lado. Imóvel. Respirando. Eu sentia uma presença ali. Fiquei olhando para a porta esperando que alguém batesse. Mas ninguém bateu. Depois de alguns minutos, os passos voltaram. Só que agora se afastando pelo corredor. Na manhã seguinte procurei por sinais de invasão na casa inteira. Portas. Janelas. Nada estava aberto. Tudo trancado. Passei o dia inteiro tentando encontrar uma explicação lógica. Talvez o piso de madeira estivesse dilatando com o frio da madrugada. Talvez algum animal tivesse entrado na casa. Mas naquela noite, eu decidi testar algo. Antes de dormir, coloquei uma cadeira encostada na porta do meu quarto. Se alguém tentasse entrar, a cadeira cairia. Fui dormir. 3h14 da manhã. Acordei novamente. E ouvi os passos. Mais próximos do que nunca. Eles vinham lentamente pelo corredor, como sempre. Mas dessa vez algo era diferente. Os passos pararam na porta do meu quarto.
E então, a maçaneta começou a girar. Lentamente. A cadeira encostada na porta tremeu levemente. Eu congelei na cama. Alguém estava tentando abrir. Mas a porta não abriu por causa da cadeira. Fiquei olhando para aquilo sem conseguir me mexer. Depois de alguns segundos, a maçaneta parou de se mover. Silêncio. Então ouvi novamente os passos. Mas dessa vez, eles não estavam indo embora. Eles estavam indo para dentro do corredor que levava ao quarto do meu pai. O quarto que permanecia fechado desde o dia em que ele morreu. Na manhã seguinte fui até lá. A porta estava aberta. Eu tinha certeza absoluta de que ela estava trancada. Entrei devagar no quarto. Tudo estava como sempre. A cama arrumada. O guarda-roupa fechado. Os objetos no mesmo lugar. Mas havia algo estranho no chão. Marcas. Marcas de pés. Como se alguém tivesse caminhado descalço pelo pó acumulado. E as marcas levavam direto para a porta. Saindo do quarto. Naquela mesma noite eu instalei uma câmera no corredor. Queria provar para mim mesmo que aquilo tinha uma explicação. Na manhã seguinte fui assistir à gravação. O vídeo estava normal até 3h14 da madrugada. Foi então que a porta do meu quarto apareceu na imagem. Ela se abriu lentamente. Eu saí do quarto. Caminhei pelo corredor. Fiquei parado alguns segundos olhando para a câmera. Depois fui até o quarto do meu pai. Entrei. E fechei a porta. O problema é que naquela noite eu nunca saí da cama. E a câmera mostrou outra coisa. Quando o vídeo aproximou meu rosto, eu percebi algo que me fez desligar a gravação imediatamente. A coisa que saiu do meu quarto parecia comigo, mas não tinha olhos. Relato 2. O homem no espelho. Isso aconteceu com minha prima quando ela se mudou para um apartamento antigo no centro da cidade. O prédio tinha mais de 40 anos. Aqueles prédios antigos, com corredores estreitos, elevadores lentos e paredes grossas que parecem guardar os sons do passado. Quando ela alugou o apartamento, o corretor comentou algo estranho. Ele disse que o apartamento ficava vazio há quase 2 anos. Ninguém permanecia ali por muito tempo. Mas não explicou o motivo. Ela não deu muita importância. O preço era bom e o lugar era bem localizado. Nos primeiros dias tudo parecia absolutamente normal. Até que começaram os pequenos detalhes. Coisas quase imperceptíveis. O espelho do banheiro era grande, ocupava praticamente toda a parede acima da pia. Era antigo, com pequenas manchas nas bordas, como se o tempo tivesse começado a corroer o vidro. Numa noite, enquanto escovava os dentes, ela percebeu algo estranho. Parecia que havia alguém atrás dela. Ela se virou rapidamente. O banheiro estava vazio. Voltou a olhar para o espelho e continuou escovando os dentes. Alguns segundos depois, teve a mesma sensação. Alguém observando. Dessa vez ela ficou olhando fixamente para o espelho. Nada. Mas havia algo estranho. A sensação de estar sendo observada não desaparecia. Ela terminou de se arrumar e foi dormir. Na manhã seguinte esqueceu completamente do episódio. Até que aconteceu de novo. Algumas noites depois. Ela estava lavando o rosto quando levantou a cabeça e viu algo no espelho. Por apenas um segundo. Uma sombra atrás dela. Ela virou imediatamente. Ninguém. O apartamento estava completamente vazio. Dessa vez o medo começou a aparecer. Mas ainda assim tentou racionalizar. Talvez fosse reflexo da luz. Talvez fosse cansaço. Talvez fosse imaginação. Durante alguns dias nada aconteceu. Até uma madrugada. Ela acordou com sede e foi até o banheiro. Acendeu a luz. O espelho refletiu o banheiro normalmente. Ela caminhou até a pia e começou a beber água. Foi então que percebeu algo. No reflexo do espelho, havia alguém parado atrás dela. Um homem. Alto. Magro. Vestindo algo que parecia um casaco escuro. Ela virou rapidamente. Não havia ninguém. O coração começou a disparar. Quando olhou novamente para o espelho, o homem tinha desaparecido. Ela passou o resto da noite sem dormir. No dia seguinte perguntou aos vizinhos se sabiam algo sobre o antigo morador do apartamento. Uma senhora do andar de baixo contou algo perturbador. Anos atrás, um homem morava naquele mesmo apartamento. Ele vivia sozinho. Quase não falava com ninguém. Algumas pessoas diziam que ele passava horas olhando para o espelho do banheiro.
Uma noite os vizinhos começaram a sentir um cheiro estranho no corredor. Chamaram o síndico. Quando abriram o apartamento, encontraram um homem morto no banheiro, caído bem em frente ao espelho. Minha prima decidiu ignorar a história. Mas naquela mesma noite aconteceu algo que ela nunca conseguiu explicar. Ela estava escovando os dentes novamente, tentando não olhar muito para o espelho. Mas algo chamou sua atenção. No reflexo, ela não estava sozinha. O homem estava ali novamente, parado atrás dela. Mas dessa vez era diferente. Ele estava muito mais perto. Tão perto que ela conseguia ver o rosto dele. Os olhos estavam completamente escuros. Sem brilho. Sem vida. Ela tentou se virar. Mas percebeu algo ainda pior. O reflexo dela no espelho não estava se movendo. Ela estava paralisada. Mas o reflexo dela continuava escovando os dentes lentamente. Enquanto o homem atrás dela sorria. Foi nesse momento que a luz do banheiro apagou. O apartamento inteiro ficou escuro. Ela saiu correndo do banheiro e passou a noite na sala com todas as luzes acesas. Na manhã seguinte decidiu se mudar. Enquanto arrumava suas coisas, resolveu dar uma última olhada no banheiro. A luz da manhã iluminava o espelho. Tudo parecia normal. Até que ela percebeu algo. Havia uma frase escrita no canto inferior do espelho. Algo que ela tinha certeza de que não estava ali antes. Parecia escrito com o dedo, no próprio vidro. A frase dizia: "Agora você também consegue me ver." Minha prima se mudou naquele mesmo dia. Mas ela diz que o pior aconteceu semanas depois. Já em outro apartamento. Uma noite, enquanto se arrumava para dormir, ela foi ao banheiro. Levantou a cabeça e olhou para o espelho. E viu algo que fez o sangue dela gelar. Por apenas um segundo. Refletido no espelho atrás dela, estava o mesmo homem. Observando. Relato 3. A ligação das 3h33 da manhã. Isso aconteceu com um amigo meu chamado Rafael. Ele sempre foi o tipo de pessoa que não acredita em nada sobrenatural. Fantasmas, espíritos, coisas assim, para ele tudo tinha uma explicação lógica. Até o dia em que algo começou a acontecer no telefone dele. Rafael trabalhava de madrugada em casa, então era comum ficar acordado até muito tarde. Às vezes até 4 ou 5 da manhã. Numa dessas noites, ele estava sentado no computador quando o celular tocou. O relógio marcava 3h33 da manhã. Número desconhecido. Ele pensou que pudesse ser algum cliente ou alguém que tivesse se confundido. Atendeu. Alô? Do outro lado da linha, silêncio. Mas não era um silêncio comum. Parecia que havia alguém respirando. Uma respiração lenta e profunda. Rafael falou novamente. Alô? Quem está falando? Nada. Depois de alguns segundos, a ligação caiu. Ele deu de ombros e voltou a trabalhar. Mas na noite seguinte aconteceu de novo. 3h33 da manhã. O celular tocou. Número desconhecido. Ele atendeu novamente. Silêncio. A mesma respiração. Mais pesada dessa vez. Irritado, Rafael desligou. Na terceira noite ele decidiu não atender. Quando o celular começou a tocar exatamente no mesmo horário, ele apenas observou a tela até a ligação parar. Alguns segundos depois chegou uma notificação. Correio de voz. Ele abriu o áudio esperando ouvir algum tipo de brincadeira. Mas o que ouviu fez ele franzir a testa. Era a gravação da própria casa dele. Ele conseguia ouvir o barulho do teclado do computador. O ventilador ligado. Até mesmo a cadeira dele rangendo. Era como se alguém estivesse gravando dentro do apartamento. Rafael ficou confuso. Pensou que talvez o telefone tivesse gravado algo sem querer. Mas naquela noite algo aconteceu que mudou tudo. Na madrugada seguinte, exatamente às 3h33, o celular tocou novamente. Dessa vez ele atendeu imediatamente. Quem está fazendo essa brincadeira? Silêncio. Depois de alguns segundos, uma voz apareceu. Muito baixa. Quase um sussurro. Eu estou vendo você. Rafael ficou em silêncio. Quem é? A voz respondeu. Atrás de você. Rafael virou a cadeira rapidamente. Não havia ninguém no quarto. Mas o coração dele começou a bater mais forte. Ele voltou a olhar para o celular. A ligação tinha sido encerrada. Naquela noite ele quase não dormiu. No dia seguinte decidiu verificar uma coisa.
Entrou nas configurações do telefone e abriu o histórico das chamadas. Foi então que percebeu algo estranho. O número que estava ligando parecia familiar. Ele olhou com mais atenção. Era o próprio número dele. O telefone estava recebendo chamadas do próprio telefone. Achando que era algum erro da operadora, ele ignorou. Mas naquela madrugada aconteceu a pior ligação de todas. 3h33. O celular tocou novamente. Ele hesitou por alguns segundos, mas atendeu. Silêncio. Depois a respiração. Mais próxima. Mais clara. E então a voz falou novamente. Você finalmente percebeu. Rafael respondeu com raiva. Quem é você? A voz demorou alguns segundos para responder. Quando falou, parecia exatamente igual à voz dele. Sou você. O sangue dele gelou. Que tipo de brincadeira é essa? A voz respondeu calmamente. Olhe para o corredor. Rafael sentiu um frio percorrer o corpo. O quarto dele ficava de frente para um corredor pequeno que levava à sala. Ele virou lentamente a cabeça. O corredor estava escuro. Mas havia algo ali. Uma silhueta. Parada. Imóvel. O celular continuava no ouvido dele. A voz voltou a falar. Você não deveria ter atendido a primeira ligação. Rafael levantou rapidamente e acendeu a luz do corredor. Não havia ninguém. A silhueta desapareceu. A ligação caiu novamente. Ele passou o resto da noite acordado. Na manhã seguinte decidiu verificar uma última coisa. Abriu o aplicativo da câmera de segurança que ficava na sala. A câmera gravava automaticamente todas as madrugadas. Ele avançou o vídeo até 3h33 da manhã. O corredor apareceu na gravação. A porta do quarto dele estava fechada. Alguns segundos depois, algo saiu do quarto. Uma pessoa. Caminhando lentamente pelo corredor. Rafael congelou olhando para a tela. Era ele. Exatamente igual. Mesmo rosto. Mesma roupa. A figura caminhou até a câmera. Ficou parada olhando diretamente para a lente. E então, levantou o celular. O mesmo celular que estava tocando dentro do quarto. Naquele momento Rafael pausou o vídeo. Porque percebeu algo ainda pior. No horário da gravação, ele estava dormindo. E aquilo que saiu do quarto ainda estava dentro da casa. Relato 4. O quarto que nunca devia ser aberto. Essa história aconteceu no interior do Rio Grande do Sul, em uma casa antiga que pertenceu à família de um amigo meu chamado Daniel. A casa ficava afastada da cidade, em uma estrada de chão cercada por mato e algumas poucas propriedades rurais. Era uma casa grande, construída por volta dos anos 60, com 2 andares, janelas altas e um grande corredor que atravessava o andar superior inteiro. Daniel cresceu ouvindo uma regra que todos na família seguiam sem questionar. No final do corredor havia um quarto. Uma porta de madeira escura, sempre fechada. A regra era simples. Ninguém devia abrir aquela porta. Quando Daniel era criança, perguntou várias vezes para a mãe o motivo. Ela sempre respondia da mesma forma. Esse quarto não é para nós. Nenhuma explicação além disso. Durante muitos anos ninguém tocou naquele assunto. A família vivia normalmente na casa. Aniversários, jantares, reuniões de domingo, tudo acontecia ali. Mas aquela porta sempre permanecia fechada. Com o tempo Daniel cresceu, saiu da casa para estudar e ficou anos morando em outra cidade. Quando voltou, já adulto, encontrou a casa quase vazia. Os avós tinham falecido. Os pais haviam se mudado. A casa estava sendo preparada para a venda. Ele decidiu passar alguns dias lá para organizar algumas coisas antigas da família. Na primeira noite tudo parecia normal. Silêncio absoluto, apenas o som do vento batendo nas árvores ao redor da casa. Mas algo começou a incomodar Daniel. A porta do quarto no fim do corredor estava entreaberta. Ele tinha certeza de que aquela porta sempre ficava fechada. Pensou que talvez alguém tivesse aberto enquanto limpavam a casa. Decidiu ignorar. Fechou a porta novamente e voltou para o quarto onde estava dormindo. Naquela madrugada ele acordou com um barulho estranho. Um rangido. Lento. Como madeira se movendo. Ele levantou da cama e abriu a porta do quarto. O corredor estava escuro. Mas havia algo diferente. A porta no final do corredor estava aberta novamente. Um pequeno espaço escuro revelava o interior do quarto.
Daniel sentiu um frio percorrer o corpo. Mesmo assim caminhou até lá. Quanto mais se aproximava, mais estranho o silêncio parecia. Não havia nenhum som da casa. Nem vento. Nem insetos. Nada. Quando chegou na porta, parou. O quarto estava completamente escuro. Ele acendeu a lanterna do celular. A luz revelou um quarto antigo. Havia apenas alguns móveis velhos, uma cama de madeira, uma cadeira e um guarda-roupa antigo. Tudo coberto por poeira. Mas havia algo estranho. O chão não estava coberto por poeira. Havia marcas. Marcas de pés. Como se alguém estivesse andando ali recentemente. Daniel ficou olhando para aquilo tentando entender. Foi então que percebeu algo pior. As marcas de pés começavam no meio do quarto. E terminavam na porta. Como se alguém tivesse saído dali. Mas não havia marcas entrando. Naquela mesma noite ele trancou a porta do quarto com uma chave que encontrou em uma gaveta. No dia seguinte decidiu perguntar para a mãe sobre aquilo. Ela demorou muito para responder. Quando finalmente falou, contou algo que ninguém da família comentava. Décadas atrás, antes mesmo de Daniel nascer, um parente distante havia morado naquela casa. Um homem chamado Augusto. Ele era conhecido na região por ser estranho. Quase nunca saía de casa. Passava dias inteiros trancado naquele quarto no fim do corredor. Algumas pessoas diziam que ele conversava sozinho. Outras diziam que ele conversava com algo que ninguém mais conseguia ver. Uma noite, os moradores da casa ouviram gritos vindos do quarto. Quando abriram a porta, encontraram Augusto morto. Deitado no chão. Os olhos completamente abertos. Mas havia algo ainda mais estranho. No quarto, havia marcas de pés no chão. Como se outra pessoa tivesse caminhado ali. Mesmo que Augusto estivesse sozinho na casa. Depois daquele dia, decidiram trancar o quarto para sempre. Daniel ficou em silêncio ouvindo aquilo. Naquela noite ele voltou para casa. Cansado. Pensando que talvez toda aquela história tivesse influenciado sua imaginação. Mas quando chegou no corredor, sentiu o coração parar por um segundo. A porta do quarto estava aberta novamente. A chave ainda estava na fechadura. Mas a porta estava escancarada. Ele pegou o celular e iluminou o interior do quarto. Tudo parecia igual. Até que algo se moveu. No canto escuro do quarto. Uma figura. Sentada na cadeira. Imóvel. Daniel ficou paralisado. A figura parecia um homem. Magro. Curvado. Com a cabeça baixa. Ele tentou falar. Tem alguém aí? A figura levantou lentamente a cabeça. Os olhos eram completamente negros. E o rosto parecia errado. Como se estivesse tentando imitar um rosto humano. A coisa levantou devagar da cadeira. E deu um passo em direção à porta. Foi nesse momento que Daniel saiu correndo pelo corredor. Ele deixou a casa naquela mesma noite. Nunca mais voltou. Mas meses depois aconteceu algo que ele nunca conseguiu explicar. Enquanto organizava algumas caixas antigas da família, encontrou uma fotografia muito antiga da casa. A foto mostrava o corredor do segundo andar. E no fundo do corredor, a porta do quarto estava aberta. Dentro do quarto havia um homem sentado na cadeira. Mas o mais assustador não era isso. Na foto, havia alguém parado no corredor olhando para o quarto. Era Daniel. Mesmo que aquela fotografia tivesse sido tirada 40 anos antes dele nascer. Relato 5. A estrada onde algo sempre pede carona. Esse relato aconteceu com um caminhoneiro chamado Luiz, que durante muitos anos trabalhou fazendo entregas entre cidades pequenas do interior do sul do Brasil. Ele sempre dirigia à noite. Estradas vazias, poucos carros e quilômetros de silêncio. Para quem está acostumado com esse tipo de trabalho, a madrugada acaba se tornando quase uma companhia. Mas há uma estrada específica que Luiz diz nunca mais ter voltado a usar. Uma estrada estadual antiga, cercada por mato alto e pequenas propriedades rurais. Durante a noite, praticamente não passa ninguém por ali. Segundo ele, os caminhoneiros da região costumavam comentar algo estranho sobre aquele trecho. Diziam que às vezes aparecia alguém pedindo carona. Sempre no mesmo lugar. Sempre na madrugada. E sempre sozinho. Luiz nunca acreditou nessas histórias. Até uma noite de inverno. Era quase 3 da manhã. A estrada estava completamente vazia, e uma neblina fina começava a cobrir o asfalto. Foi então que ele viu algo à frente.
Uma pessoa, parada no acostamento. Usava uma roupa escura e parecia fazer sinal pedindo carona. Luiz diminuiu a velocidade. Era um homem. Magro. Com um casaco velho e o rosto parcialmente escondido pela sombra da neblina. O caminhoneiro abriu um pouco a janela. O que houve? O homem falou com voz baixa. Meu carro quebrou ali atrás. Pode me levar até a próxima cidade? Luiz hesitou por um momento. Mas aquilo era comum nas estradas. Pessoas com carro quebrado pedindo ajuda. Ele abriu a porta do passageiro. O homem subiu no caminhão. Assim que entrou, algo pareceu estranho. O interior da cabine ficou muito mais frio. Como se alguém tivesse aberto um freezer. Luiz tentou puxar conversa enquanto voltava a dirigir. Você mora por aqui? O homem demorou alguns segundos para responder. Não, estou só passando. A voz dele era estranha. Parecia cansada ou distante. Durante alguns minutos viajaram em silêncio. Luiz começou a perceber algo desconfortável. O homem não se movia. Nem mexia a cabeça. Nem olhava pela janela. Ele apenas ficava sentado, olhando para frente. Imóvel. Depois de alguns quilômetros, Luiz decidiu olhar rapidamente para o passageiro. Foi então que percebeu algo errado. O homem estava olhando para ele. Mas o rosto não tinha expressão nenhuma. Os olhos pareciam fundos demais. Escuros demais. Luiz voltou a olhar para a estrada imediatamente. Sentiu um arrepio subir pela espinha. Tentou ignorar. Mas alguns segundos depois o homem falou novamente. Você passa muito por aqui? Às vezes. Não devia. Luiz franziu a testa. Por quê? O homem respondeu. Porque algumas pessoas pegam carona e nunca descem. Luiz não respondeu. O silêncio voltou a dominar a cabine. Minutos depois começaram a se aproximar da próxima cidade. Luiz diminuiu a velocidade. Vou deixar você ali no posto. Nenhuma resposta. Ele olhou para o lado. O banco estava vazio. O homem tinha desaparecido. A porta ainda estava fechada. Luiz parou o caminhão imediatamente e olhou para trás. Ninguém na estrada. Nenhuma luz. Nada. Ele sentiu o coração disparar. Pensou que talvez o homem tivesse descido enquanto ele estava distraído. Mas havia algo que não fazia sentido. A porta do caminhão faz um barulho alto quando abre. E ele nunca ouviu esse barulho. Luiz decidiu continuar dirigindo. Quando chegou ao posto de gasolina, contou o que tinha acontecido para o frentista. O homem ficou em silêncio por alguns segundos. Depois perguntou. Ele estava usando um casaco escuro? Luiz confirmou. E parecia muito pálido? Luiz assentiu. O frentista respirou fundo. Você não é o primeiro. Então contou algo que Luiz nunca esqueceu. Anos atrás, naquela mesma estrada, um homem morreu em um acidente de carro. Ele estava pedindo ajuda na beira da estrada quando foi atropelado por um caminhão. Desde então, muitos motoristas dizem ter visto alguém pedindo carona naquele mesmo ponto. Mas a parte mais estranha não era essa. Alguns caminhoneiros disseram que, depois de dar carona para aquele homem, começaram a vê-lo novamente. Dentro do caminhão. Sentado no banco do passageiro. Mesmo quando estavam dirigindo sozinhos. Luiz nunca mais passou por aquela estrada. Mas alguns meses depois, durante uma viagem em outra região, algo aconteceu. Ele estava dirigindo sozinho durante a madrugada. A estrada estava vazia. Foi então que olhou rapidamente para o banco do passageiro. E sentiu o corpo inteiro congelar. Porque por apenas um segundo, havia alguém sentado ali, usando um casaco escuro, observando a estrada. Relato 6. Algo dormia debaixo da cama. Esse relato foi enviado para um fórum antigo da internet dedicado a histórias sobrenaturais. O autor nunca revelou o nome verdadeiro, apenas assinava como R. Ele dizia que aquilo aconteceu quando ainda era criança, por volta dos 8 anos de idade. Na época ele morava com os pais em uma casa simples de 2 andares, em um bairro tranquilo. Era o tipo de lugar onde nada estranho parecia acontecer. Mas durante alguns meses algo começou a perturbá-lo todas as noites. Tudo começou com um barulho. Um som leve, vindo debaixo da cama. No começo ele pensou que fosse apenas a madeira estalando ou talvez algum inseto. Casas antigas costumam fazer barulhos estranhos durante a madrugada. Mas com o passar das noites o som ficou mais claro. Parecia algo se movendo.
como se alguma coisa estivesse arrastando lentamente pelo chão. A primeira vez que ele contou para a mãe, ela apenas riu. Deve ser o gato da vizinha. Mas a casa não tinha nenhum gato. E o som parecia vir exatamente debaixo da cama. Mesmo assim, durante semanas ele tentou ignorar. Até que uma noite algo diferente aconteceu. Ele acordou no meio da madrugada sentindo uma sensação estranha. Como se alguém estivesse olhando para ele. O quarto estava completamente escuro, exceto por um pouco de luz da rua entrando pela janela. Foi então que ouviu novamente o som. Debaixo da cama. Mas dessa vez não parecia algo arrastando. Parecia respiração. Lenta. Profunda. Ele ficou imóvel debaixo do cobertor tentando não fazer nenhum barulho. A respiração continuava. Depois de alguns segundos algo raspou levemente na madeira da cama. Como se alguma coisa tivesse tocado a parte de baixo do colchão. Ele juntou coragem e desceu lentamente da cama. Ajoelhou no chão. E olhou para debaixo da cama. Não havia nada. Apenas escuridão. Voltou para a cama tentando convencer a si mesmo de que tinha imaginado tudo. Mas o pior aconteceu algumas noites depois. Naquela noite ele acordou com o colchão se movendo levemente. Como se algo estivesse empurrando por baixo. Ele ficou paralisado. O movimento parou. Depois de alguns segundos, uma voz sussurrou. Baixa. Quase imperceptível. Ei! Ele prendeu a respiração. A voz veio novamente. Olha aqui embaixo. O garoto ficou completamente imóvel. Porque aquela voz parecia exatamente igual à voz dele. Passaram-se alguns minutos de silêncio absoluto. Até que ele ouviu outro som. Um passo. No corredor. A porta do quarto começou a abrir devagar. Era o pai dele. Filho? Você está acordado? O garoto respondeu rapidamente. Pai, tem alguma coisa debaixo da cama. O pai suspirou. Não tem nada aí. Ele caminhou até a cama, se ajoelhou e levantou o lençol para olhar embaixo. Alguns segundos depois falou. Viu? Não tem nada. O pai se levantou e apagou a luz. Agora dorme. Quando ele estava quase saindo do quarto, o garoto perguntou. Pai? O que foi? Se não tem nada debaixo da cama. Então quem está deitado aqui comigo? O pai virou imediatamente. E pela primeira vez percebeu algo que fez o sangue dele gelar. O garoto ainda estava ajoelhado ao lado da cama, olhando para ele. Mas havia outro garoto deitado na cama, coberto até o pescoço, com o rosto parcialmente escondido na sombra, e sorrindo. O pai puxou o cobertor imediatamente. Não havia ninguém. A cama estava vazia. Eles passaram o resto da noite na sala. No dia seguinte desmontaram a cama inteira. Não havia nada ali. Nenhum espaço escondido. Nenhuma explicação. Mas o autor do relato dizia que o pior aconteceu anos depois. Quando ele já era adulto. Ele havia se mudado para outro apartamento. Uma noite acordou com um barulho estranho. Um som leve vindo do chão do quarto. Um arrastar lento. Exatamente como quando era criança. Ele ficou em silêncio na cama tentando ignorar. Mas então ouviu novamente. A mesma voz. Baixa. Idêntica à dele. Sussurrando debaixo da cama. Eu disse que um dia voltaria. Relato 7. O relato que nunca deveria ser ouvido. Se você chegou até aqui, talvez esteja ouvindo essas histórias tarde da noite. Talvez esteja sozinho, talvez com fones de ouvido, talvez apenas curioso. Mas o último relato desta lista é diferente. Porque ele não começa com alguém específico. Ele começa com você. Alguns anos atrás, um pesquisador de fenômenos estranhos publicou um texto em um fórum obscuro da internet. O título era simples. Não leia isso depois das 3 da manhã. Naturalmente, muitas pessoas ignoraram o aviso. O texto parecia apenas mais uma história sobrenatural. Mas havia algo estranho nele. Quem lia até o final começava a relatar coisas parecidas. Barulhos. Sensações. Presenças. No começo ninguém levou a sério. Afinal, a internet está cheia de histórias inventadas. Mas com o passar da semana surgiram relatos muito semelhantes entre pessoas que nunca tinham conversado entre si. Todas afirmavam a mesma coisa. Algo começava a acontecer depois de ler aquele texto. Principalmente durante a madrugada. A primeira coisa era o horário. Muitas pessoas acordavam exatamente no mesmo momento.
3h33 da manhã. Sempre esse horário. E sempre com a mesma sensação. A sensação de que não estavam sozinhas no quarto. Alguns diziam ouvir passos no corredor. Outros juravam ter visto uma sombra parada no canto do quarto. Mas a parte mais perturbadora vinha depois. Algumas pessoas começaram a perceber algo estranho em reflexos. Espelhos. Telas de celular. Vidros de janela. Por apenas um segundo, parecia haver alguém atrás delas. Imóvel. Observando. E então desaparecendo. Com o tempo, alguns leitores começaram a investigar a origem daquele texto. Descobriram algo que parecia impossível. O autor do relato não existia. O perfil que publicou o texto tinha sido criado naquele mesmo dia. Sem histórico. Sem atividade anterior. E o endereço de IP que publicou o relato não correspondia a nenhum lugar. Era como se tivesse surgido do nada. Mas o detalhe mais estranho ainda estava por vir. Um programador que participava do fórum resolveu analisar o código da página onde o texto estava hospedado. Foi então que ele encontrou algo escondido. Uma linha de código invisível. Quando decodificada, ela mostrava uma frase. Agora que você leu até aqui, ele também pode ver você. O programador achou que fosse apenas parte da história. Uma brincadeira. Até aquela mesma noite. Quando ele acordou às 3h33 da manhã. Com o celular vibrando na mesa ao lado da cama. Era uma notificação. Do próprio fórum. Ele abriu a mensagem. Era uma resposta ao comentário que ele tinha feito sobre o código. Mas havia algo estranho. O comentário tinha sido respondido por um usuário que não existia. O nome do perfil era apenas um símbolo estranho. E a mensagem dizia: "Obrigado por ajudar." O programador respondeu perguntando o que aquilo significava. Alguns segundos depois chegou outra mensagem. Agora ele consegue encontrar todos que leram. Naquela mesma madrugada, algo aconteceu. Enquanto ele estava olhando para o celular, a câmera frontal ligou sozinha. A tela mostrou o rosto dele. Mas havia outra coisa na imagem. Algo atrás dele. Parado no quarto. Uma figura alta. Imóvel. Sem rosto. Ele virou imediatamente. O quarto estava vazio. Quando voltou a olhar para o celular, a figura ainda estava lá na tela. Observando. Foi a última mensagem que ele publicou no fórum. O tópico foi removido poucos dias depois. Mas algumas pessoas ainda guardaram cópias do texto original. Cópias que continuam aparecendo na internet de tempos em tempos. Sempre com o mesmo aviso. Não leia isso depois das 3 da manhã. Talvez você esteja ouvindo esse relato apenas como entretenimento. Talvez ache que é apenas mais uma história de terror. Mas há um detalhe curioso sobre esse relato específico. Sempre que ele é contado completo, algumas pessoas relatam a mesma coisa. Nada acontece imediatamente. Nada acontece enquanto estão ouvindo. Mas horas depois, durante a madrugada, muitas acordam de repente. Sem motivo. E quando olham para o relógio, ele está marcando 3h33 da manhã. No começo tudo parece normal. Até perceberem algo estranho. Algo que não estava lá antes. Uma sombra no quarto. Um reflexo no espelho. Ou apenas uma sensação. A sensação de que alguém finalmente encontrou você. Porque a parte mais importante daquele antigo texto da internet não era a história. Era a última frase. A frase que aparecia apenas no final da página. Uma frase que muitas pessoas só perceberam tarde demais. Ela dizia: "Ele não aparece enquanto você está lendo. Ele aparece depois." E se você quiser confirmar se essa história é apenas ficção, existe uma forma muito simples. Hoje à noite, quando acordar durante a madrugada, olhe lentamente para o canto mais escuro do seu quarto. Porque se alguém estiver parado ali, significa apenas uma coisa. Você ouviu o relato completo. E agora, ele também consegue ver você. Se você chegou até aqui, significa que ouviu todos os relatos. E talvez, neste momento, tudo ainda pareça apenas histórias. Afinal, quando o vídeo termina, parece que o medo também termina. Mas quem costuma ouvir esse tipo de relato sabe que às vezes não é assim. Às vezes o silêncio da madrugada fica diferente. Às vezes um barulho na casa parece mais alto do que deveria. E às vezes, você simplesmente sente que não está sozinho.
Se você gosta desse tipo de história, não esqueça de se inscrever no canal. Porque ainda existem muitos outros relatos que as pessoas enviam, histórias que poucos têm coragem de contar. Histórias que aparecem em lugares estranhos da internet, e que às vezes desaparecem tão rápido quanto surgem. Então se inscreva no canal, deixe o seu like e conte nos comentários. Qual desses relatos mais te assustou? E se alguma vez você já viveu algo que nunca conseguiu explicar? Talvez seja melhor compartilhar também. Mas antes de sair do vídeo, existe apenas uma última coisa. Quando a tela ficar preta, quando o vídeo terminar, e o silêncio voltar para o seu quarto, olhe ao redor. Só para ter certeza. Porque às vezes, as histórias não terminam quando o vídeo acaba.